Olá, amados. Eu espero que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Há um tempo atrás eu falei sobre resiliência. Eu mostrei a respeito de um elástico. O que é ser resiliente? Resiliente é ser flexível. Observe, essa pequena borrachinha, ela é flexível. Ela sempre volta ao estágio em que ela foi criada. E ela pode dobrar, triplicar de tamanho, mas sempre vai voltar. O interessante é que hoje eu não quero falar sobre a resiliência. E isso me faz pensar em algo em que aconteceu há um tempo atrás, em que nós vimos algo espantoso ao mesmo tempo, mas lindo e belo. Lembram-se dessa flor? Ela simplesmente agora se encontra dessa forma aqui. Ela é uma flor resiliente, resistente, e que está agora pela segunda vez dando florada. Achou uma frestinha no meio do concreto, e ali ela cresceu e está produzindo frutos, aproveitando de tudo aquilo em que se encontra lá debaixo daquele solo. O interessante é que hoje eu quero falar a vocês sobre rigidez, ser rígido. Nós falamos sobre flexibilidade e hoje eu quero falar sobre rigidez. E o interessante é que eu tenho um clips aqui em minhas mãos em que ele se encontra de uma forma totalmente perfeita e tem uma função, prender folhas. Mas eu consigo moldá-lo da forma em que eu quiser. Ou seja, se eu quero deixá-lo reto, eu o deixo. E ele fica reto. Mas o interessante é que se eu quero colocá-lo ele da mesma forma em que ele era antes, eu não consigo mais. Isso significa de que é algo rígido. Algo em que não volta ao estado original. A palavra do Senhor, ela é clara em nos dizer de que nós devemos ser tanto flexíveis como rígidos. Mas quando eu posso ser rígido e quando eu posso ser flexível? Quando eu devo ser rígido e quando eu devo ser flexível? Se nós observarmos uma árvore de carvalho, por incrível que pareça, são árvores imponentes e que podem chegar a 1000 anos de vida. Árvores que levam a nossa vida toda para que elas se tornem adultas. Elas não têm dificuldade de enfrentar tempestades ou ventos fortes, e elas também não têm dificuldade com relação ao clima, pois elas, ao mesmo tempo em que elas são rígidas, firmes e fortes, elas também são flexíveis. O vento bate, o vento sopra e ela vai se torcendo e contorcendo a tal ponto dela poder aguentar o tranco em relação aos ventos fortes. Mas também ela tem raízes profundas em que é quase impossível de um homem ou de pessoas poderem arrancá-la de lá. Ela é também, ao mesmo tempo, rígida e flexível. Ela usa das duas formas. Isso me faz lembrar de uma história lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3 em diante, em que Deus dá uma ordem a Samuel, em que é passada ao rei Saul, em que ele deveria enfrentar os amalequitas e assim derrotar os amalequitas, destruindo tudo aquilo em que se encontrara em posse dos amalequitas. E o interessante é que Samuel passou todas as orientações ao rei Saul, mas ele infelizmente hesitou e teve um tanto de receio de matar o rei Amalequita e todo o seu gado. E quando ele foi confrontado pelo Samuel, pelo profeta, ele simplesmente alegou de que ele tinha reservado aqueles bois, aquele gado todo, para oferecerem sacrifício ao Senhor. E o interessante é que Samuel, ele repete e diz ali de que não é sacrifício em que Deus quer de nós, e sim obediência.
Quando se trata de obedecer a Deus, nós não podemos usar de flexibilidade, mas sim de rigidez. Devemos ser rígidos em obedecer à vontade do Senhor. Não devemos deixar de lado os nossos princípios e propósitos, nos flexibilizando a tal ponto de nós não fazermos a vontade de Deus, porque simplesmente não queremos ofender ou não queremos deixar de lado aquilo em que está em nossas mãos. Nós muitas vezes afrouxamos quando se trata de questões das regras do Senhor e deixamos de lado princípios básicos para uma vida cristã saudável. O mandamento do Senhor deve ser cumprido. Não devemos flexibilizar isso na nossa vida. Devemos ser de forma tal de que nós possamos usar sim a flexibilização na hora certa, no momento certo, e a rigidez na hora certa, no momento certo. Mas quando devo ser flexível? E quando devo ser rígido? Essa é uma pergunta em que nós fazemos constantemente. Será que com relação a regras eu preciso ser flexível ou eu tenho que ser extremamente rígido? Será que com relação a princípios eu preciso ser flexível ou preciso ser rígido? A palavra do Senhor fala ali na carta de Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, de que não insistir na letra da lei, ou seja, não devemos insistir na letra da lei. Ela expressa aquela consideração que olha humana e razoavelmente para os fatos de um caso. Quando nós observamos somente a lei com rigidez, nós estamos sendo extremamente rígidos e acabamos a nos moldar de acordo com aquilo em que a lei nos diz para sermos. A lei hoje nos diz para usarmos máscara em público, e assim nós usamos. A lei hoje nos diz para termos um distanciamento social, e assim nós fazemos. Estamos nos amoldando de acordo com o que a lei nos diz. Eu não estou dizendo de que você não deve fazer. Eu estou dizendo de que quando você é rígido em relação à lei, nós deixamos de lado a flexibilização da graça. A graça, ela é necessária na nossa vida. A graça foi dada por Deus. E por incrível que pareça, Deus foi tão flexível em que permitiu com que nós fizéssemos parte de algo em que não nos pertencia, que pertencia ao seu povo, ao povo de Israel. Agora Deus flexibilizou a graça de tal forma em que você agora é agraciado pela vontade de Deus em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço para que você não precisasse pagar. Ele agiu com rigidez em relação à morte de seu Filho amado Jesus, para que você pudesse ser salvo.